Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação, terror e ficção científica chamado Ameaça Profunda. Alerta de spoilers a seguir. Esse filme fala sobre o mistério do oceano além do conhecimento humano e o segredo das suas profundezas. O oceano é um lugar que guarda mistérios como nenhum outro. Tanto cientistas quanto pesquisadores confirmam que a maior parte dele é inexplorada e desconhecida para os seres humanos. O ponto mais profundo conhecido da Terra é a Trincheira das Marianas. Sua existência atraiu inúmeros estudos e pesquisas sobre o mistério que ali habita. Este filme é uma história fictícia sobre a famosa trincheira e o perigo que a natureza pode representar se os seres humanos desrespeitarem os seus limites. O Kepler 822 é uma instalação de pesquisa de propriedade de uma indústria que realiza operações de perfuração da trincheira de Mariana. Nora Price é uma engenheira mecânica que também faz parte da equipe de pesquisa. Enquanto se prepara para dormir, ela percebe luzes cintilantes no banheiro e fica desconfiada. Momentos depois, um terremoto atinge a cápsula e Nora corre para fora para acordar o resto da tripulação. Ela corre pelo corredor estreito, tentando alarmar a todos, mas apenas o seu colega chamado Rodrigo acorda. Kepler começa a experimentar uma ruptura catastrófica por causa da pressão, então Nora e Rodrigo correm para a cápsula de fuga. No interior, Nora consegue superar as dificuldades técnicas do computador para garantir a sua segurança na cápsula. Quando ela está prestes a selar a porta, dois colegas tentam correr para a cápsula, então Nora segura o máximo de tempo possível. No entanto, a água violou o Kepler, e os outros dois trabalhadores não puderam correr suficientemente rápido para a cápsula. Sem escolha, Nora sela a porta fechada como se a culpa a ultrapassasse. Uma explosão repentina acontece dentro da cápsula, o que deixa Nora e Rodrigo inconscientes por alguns minutos. Conforme Nora ganha consciência, ela percebe que os canais de comunicação estão armadilhados e eles precisam encontrar uma cápsula de fuga para escapar. Ela e Rodrigo atravessam as ruínas do Kepler, onde encontram outro cientista chamado Paul sob os escombros. Eles resgatam Paul puxando-o cuidadosamente e continuam a rastejar pelos estreitos caminhos do navio. Naquele momento, Nora se sente aliviada por resgatar outro colega. Antes de encontrá-lo, ela se culpou em parte pelos que ficaram para trás. Apesar da garantia de Rodrigo de que ela não teve culpa, Nora ainda se sente responsável pelas vidas perdidas. O filme mostra como Nora tem lidado com as lutas emocionais no passado. No início do filme, ela tem dificuldade para dormir e afirma ter perdido a noção do tempo. Pouco tempo depois, os três chegam à sala de controle, onde se reúnem com o Capitão Lucien. Nora lhe pergunta sobre a natureza do problema, mas ele ainda não tem ideia do que o causou. Eles também se unem ao engenheiro Liam Smith e à bióloga Emily Haversham para chegar a uma solução. Apesar de seus melhores esforços, eles ainda não conseguem contatar ninguém lá de cima. Sem escolha, o seu último recurso é caminhar pelo fundo do oceano, vestindo roupas especiais pressurizadas. Seu objetivo é alcançar o Roebuck 641 e ressurgir dali. Mas eles não estão isentos de riscos. A equipe começa a se preparar à medida que a ansiedade enche a sala. As roupas pressurizadas são pesadas e volumosas, mas isso ajuda a sua sobrevivência à medida que eles descem para as profundezas desconhecidas. Pouco depois, a equipe entra num elevador de carga e a pressão entra naquele instante. Rodrigo percebe que o seu capacete está com defeito, fazendo com que ele rache por causa da pressão, o matando instantaneamente. Sua roupa explode, mas a tripulação sobrevivente fica indefesa sem poder ajudar. Então a equipe chega a Roebuck com sucesso e o capitão vê um sinal de socorro de outra cápsula de fuga. Isso significa que outro sobrevivente pode estar lá embaixo, então ele envia Paul e Smith para investigar. Os dois imediatamente se equipam e realizam uma possível operação de resgate ainda mais profunda. Enquanto descem vários metros, Paul e Smith quase não veem nada por causa da profundidade e da escuridão. Momentos depois, eles encontram um cadáver nos escombros, então Lucien ordena que eles voltem imediatamente para cima. Uma sensação de empatia é mostrada na cena, enquanto os dois congelam com a visão do corpo. A cena fica ainda mais triste quando um quadro de família flutua para longe do corpo que eles acabam de encontrar. É um lembrete de que mais do que apenas pesquisadores, eles têm famílias esperando por eles em casa. No entanto, Paul verifica o corpo atentamente à medida que os movimentos são visíveis e uma criatura predadora o ataca. Por sorte, Smith atira na criatura e eles a examinam dentro da cápsula. Emily olha para o físico da criatura e afirma que não viu nada parecido.
Ela então percebe que ela pertence a uma família de espécies não descobertas e teoriza que elas atravessaram uma bolsa hidrotermal. O poder da cápsula se desliga repentinamente e eles ouvem ruídos misteriosos lá fora, como se algo estivesse chocando com a cápsula. Assustados, todos eles olham uns para os outros sem ter ideia do que pode estar do lado de fora. Eles veem uma criatura de uma janela, mas percebem que o Kepler está explodindo, daí os tremores. A equipe se dirige à câmara de pressão, enquanto a cápsula atinge o fundo do mar. Eles escapam da cápsula quebrada e correm para uma estação intermediária, mas Smith é atingido pela queda de escombros. Nora e Lucien o salvam e o arrastam para um lugar seguro, mas o seu purificador de oxigênio está muito danificado. Após limparem seus trajes, eles usam um túnel de acesso para chegar ao Roebuck. No meio do túnel, a água faz muita pressão para que a máquina os carregue, então eles são forçados a andar. Os escombros caídos bloqueiam o seu caminho em um dos corredores, então eles têm que nadar para acessar o outro lado. Nora vai primeiro, depois Emily, Lucien, Smith e Paul. Entretanto, Paul relata sobre algo que viu do outro lado que parece ser uma criatura viciosa. Ele também fica preso nos escombros e do nada a criatura desconhecida o ataca. É evidente na expressão de Paul que algo está o incomodando em sua missão. Apesar do seu medo, ele optou por levá-los aos corredores estreitos. Sua natureza desinteressada é retratada na maioria das cenas, pois ele também é um alívio cômico. Outro ponto do filme é como a vida dos personagens é diferente e como a ciência une a todos. Além de serem grandes mentes, seu senso de camaradagem está presente. Paul está em uma situação crítica, pois a criatura o arrasta para longe da equipe, apesar dos seus melhores esforços para puxá-lo. A criatura eventualmente arrasta um dos membros de Paul e o mata, deixando o seu traje ensanguentado. Conforme avançam, Nora e Lucien tentam consertar o purificador de oxigênio de Smith, mas é em vão. Com o seu traje defeituoso, ele pode sufocar os vapores subaquáticos causados pela explosão. Não dispostos a deixá-lo, Nora, Lucien e Emily concordam em ajudá-lo a andar. No fundo do mar escuro e desconhecido, a equipe caminha cuidadosamente para alcançar Roebuck. No entanto, eles encontram uma misteriosa criatura humanoide pelo caminho e desligam as suas luzes por segurança. A criatura arrasta Smith para uma caverna, então Nora e Lucien se apressam em seu resgate. Lucien se voluntaria para entrar na caverna com a gravidade da situação, e ele amarra com sucesso o inconsciente Smith a uma corda. Enquanto Nora e Emily resgatam Smith, a criatura pega Lucien e a corda presa a ele arrasta a Nora. Agora eles estão totalmente separados de Emily e Smith em outra seção dos restos mortais de Kepler. A criatura que eles viram anteriormente é um pouco semelhante à que eles encontraram nesta cena. Parece um pouco como a origem da atual, mas o seu nome não é revelado no filme. A criatura aparentemente se alimenta de seres humanos e está sedenta de sangue. Eles se refugiam nos restos de Kepler e parecem perturbados por causa das operações de perfuração. Várias criaturas têm sofrido por causa da exploração humana. É até discutível que eles fazem isso em autodefesa. Enquanto Nora ajuda a desenredar Lucien de ficar preso, a criatura humanoide se revela novamente. Desta vez ela se confronta com Nora e tenta comer o seu capacete. Lucien resgata Nora, atacando e espancando a criatura, mas ela foge demais para ele. A criatura torna-se mais agressiva e arrasta Lucien através do vasto oceano. Ainda conectada à corda, Nora é arrastada enquanto a criatura nada a uma velocidade inimaginável. Ela se recusa a soltar e deixar Lucien, mas a velocidade da criatura também significa o seu desaparecimento. Lucien se sacrifica cortando a corda para poupar Nora da crescente pressão. Pouco tempo depois, Nora testemunha a explosão do traje de Lucien e ela fica inconsciente. O alarme da sua roupa de proteção, que indica os seus níveis de oxigênio, desperta Nora. Ela se encontra em uma unidade abandonada do Kepler chamada Estação Shepard, onde uma vez aconteceram operações de perfuração. Nora remove o seu traje de proteção e tenta se comunicar com Emily e Smith, mas é em vão. Lá ela olha através do armário de Lucien, onde encontra um pentagrama em uma antiga planta de um dos locais iniciais de perfuração. Em uma corrida com o tempo, Nora repara em seu traje danificado antes de continuar a caminhar até Roebuck. Enquanto caminha pelo fundo do mar, ela se reencontra com Emily, o que dá a ela um sentimento de esperança. Juntas, elas arrastam Smith com elas, que não pode caminhar por causa dos seus baixos níveis de oxigênio. Após inúmeras etapas, a equipe consegue chegar a Roebuck, a estação central de perfuração. A Tian Industries, empresa para a qual eles trabalham, parece ser uma corporação poderosa e próspera. No entanto, a sua ética é questionável.
No início do filme, as suas operações para explorar a Fossa de Mariana são para extrair recursos. A Kepler tem vários níveis e opera em grande escala, tornando a missão mais prejudicial à vida oceânica. Apesar dos perigos da missão, eles enviaram pessoas e produtos químicos tóxicos para o fundo do mar para fins lucrativos. Para sua surpresa, eles tropeçaram em um ninho de criaturas humanoides penduradas no teto. Como as criaturas estão num sono profundo, elas tentam passar sorrateiramente através delas, apesar do perigo. Infelizmente, o som do alarme de oxigênio de Emily dispara e ele acorda uma das criaturas. Elas continuam caminhando pelo ninho, mas uma criatura captura Nora e a engole parcialmente. Enquanto isso, dentro do seu sistema, Nora usa sua pistola de sinalização para matá-la e em pouco tempo ela está livre. Depois de perceber que o sinalizador despertou as outras criaturas, ela fica perplexa, pois elas são dóceis. Nora vê uma silhueta de uma criatura muito maior que aparentemente governa o fundo do oceano à distância. Ela dispara o sinalizador para obter uma melhor aparência, então descobre que as criaturas são criaturas que desovam da criatura antiga e titânica. Nora corre pela sua vida e ela alcança com sucesso a baía da cápsula de fuga com segurança. Emily a ajuda a remover o traje pesado, pois eles têm acesso ao oxigênio ali no interior. Enquanto a equipe tenta alcançar as cápsulas de fuga, a criatura ataca continuamente a estação. Após vários solavancos e colisões nos corredores, os 3 sobrevivem. No entanto, Nora percebe que apenas 2 cápsulas são funcionais, o que significa que uma delas será deixada para trás. Ela não deixa ninguém saber disso, então ela e Emily lançam Smith à superfície com segurança. Emily percebe que Nora está prestes a se sacrificar. Ainda assim, Nora a convence a ir com Smith em segurança. Como Emily e Smith estão em um relacionamento, Nora sabe que os roubará de uma vida feliz se ela não se sacrificar. Entre os sobreviventes, ela compreende mais o amor e a dor. Durante todo o filme, ela traz constantemente uma foto dela e do seu falecido namorado, que morreu em um acidente de mergulho. Desde então, ela tem procurado um novo significado da sua vida, mas é sempre em vão. Ela persuade Emily a lançar a cápsula antes que seja tarde demais, lembrando-a de que Smith precisa dela. Sozinha, Nora olha fixamente para as criaturas fora da estação, aceitando o seu destino. Ela monitora a ascensão de Emily e Smith antes de decidir explodir a estação para matar as criaturas e ela. Ela inicia uma sobrecarga do núcleo da estação, que provoca uma explosão maciça, matando todas as formas de vida, inclusive ela. Enquanto isso, as cápsulas de fuga chegam ao topo com segurança e viram manchetes em todo o mundo. O incidente se tornou um ponto de encontro para as notícias que foram alvo de críticas globais. De acordo com várias fontes, a indústria Tian se recusa a cooperar com as investigações sobre os eventos que aconteceram. Na verdade, elas estão se preparando para retomar e expandir os esforços de perfuração. Embora o filme apresente uma besta cruel que vive debaixo d'água, os verdadeiros monstros são os que vivem na Terra. A corporação responsável pelas operações é alimentada pela ganância para perturbar a pacífica vida marinha. No final do filme, a ganância da corporação é expressa, mostrando que eles ainda estão planejando retomar a perfuração. Em nome dos recursos, eles estão dispostos a arriscar tudo, inclusive vidas. A profundidade do oceano pode ser assustadora e intimidadora, mas ela é profunda por uma razão. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.